Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma videoaula referente aí aos materiais do V-Ray. Eu vou seguir o início de um exercício que eu aplico no meu curso, tá? Então, mas antes da videoaula eu gostaria de convidar vocês aí para conhecer o meu site, tá? leandroteixeira3d.com.br. Aqui é o site onde eu posto aqui os meus trabalhos e faço a divulgação aí, ok? Então é um convite aí para que vocês conheçam o site. Bom, a videoaula que eu vou dar hoje, ela tem um material que eu aplico no curso. E esse material eu disponibilizei para vocês aqui na internet, dentro do meu blog. Então, meu blog é leandroteixeira3d.blogspot.com.br. Aqui em cima você acha uma aba de download para alunos aqui, tá? Eu deixo aqui para os meus alunos. Então, clicando aqui, vocês vão achar aqui uma descriçãozinha sobre o que é, né, essa aba. E aqui um link abaixo com o arquivo para que vocês baixem, tá? O arquivo que vocês vão baixar é uma pasta zipada, ok? Um arquivo compactado. Para que vocês façam a descompactação, vocês precisam de uma senha. Vocês podem preencher aqui o campo de contato com o nome de vocês, e-mail e mensagem para quem quiser descompactar esses arquivos, que eu respondo aí com a senha que vocês precisam. O conteúdo dessa pasta ele vai ser esses dois itens aqui, a apostila mesmo que eu aplico no meu curso e os arquivos do curso. Então, todos os arquivos que a gente utiliza durante o curso vão estar aqui. A apostila vai ser essa daqui, tá? Tem aqui desde o SketchUp até o V-Ray. Eu vou clicar aqui no sumário na parte do V-Ray, materiais V-Ray e materiais SketchUp, que é o assunto da videoaula de hoje. Eu não vou fazer o exercício completo, tá? Como eu estou disponibilizando para vocês aqui a apostila, vocês podem seguir a continuação dele aqui. Eu vou ensinar hoje só dois materiais. Eu vou configurar aqui o vidro e eu vou configurar a textura preta aqui da TV, tá? Para quem usa a versão igual ao que está aqui na apostila, essa apostila ela foi feita com a versão do V-Ray 1.49, tá? Eu atualmente tenho aqui a versão do V-Ray 2.0, então vai ter alguma diferença aqui na videoaula e na apostila, tá? Mas eu vou dizer para vocês aí o que é para quem tem a versão antiga, tá certo? Bom, fiz aqui uma cena bem simples, tá? Quis fazer o foco aqui na edição dos materiais mesmo, só uma introdução, né, dos materiais. Então eu vou explicar para vocês aqui as edições de acordo com a apostila para esses dois materiais, para o vidro e para essa textura preta. Bom, criei essas duas cenas aqui, que vão ser as cenas padrão para a nossa renderização, certo? Vou clicar sobre o M aqui do editor de materiais do V-Ray. E aqui à sua esquerda você vai ver todos os seus materiais que estão aplicados dentro do modelo. Então eu tenho aqui o material cromado, lâmpada, madeira, preto, telejornal e vidro. Ok? Eu vou selecionar aqui a minha textura preto. Tá? Vou clicar aqui em Preview. Para quem tem a versão antiga do V-Ray, não existe esses botões aqui, Live Update e Preview Full Material. Ok? Então é só clicar em Preview, ele vai fazer uma renderização aqui, uma prévia de como vai ficar o seu material de acordo com as configurações. À direita de vocês têm todas as opções aqui referentes ao material. Se vocês clicarem aqui sobre essa seta ao lado do nome do material, vocês vão ver quais são as layers, quais são as camadas que estão aplicadas no material. Por padrão, todos os materiais vão receber essa textura de diffuse, esse layer de diffuse, né, que ele é relacionado ao preenchimento de todo o material. Então, todo o material vai ter essa camada de diffuse, tá? Essa layer diffuse. Vamos adicionar então, analisando aqui, isso aqui é um plástico, certo? Um tipo de plástico que é de monitores, né? Então ele tem um reflexo aqui, né? E a gente vai simular esse reflexo. As layers dentro do V-Ray são propriedades, então eu adiciono propriedades ao material. Eu vou clicar com o botão direito sobre o nome da textura, Create Layer, Reflection. Dessa forma eu criei aqui uma camada de reflexo, tá? Qual é a diferença aqui para o meu V-Ray 2.0 e para quem tiver a versão mais antiga? O meu V-Ray 2.0 ele cria aqui a camada de reflexo, vocês podem ver aqui que adicionou essa aba, ok?
Aí eu tinha só essa diffuse, ele adicionou essa aba. Aqui vai ter uma diferença de posicionamento aqui dos botões, tá? Mudou um pouco a interface, mas se vocês seguirem aqui as nomenclaturas, vocês vão achar tranquilo, tá ok? E também, inclusive, se vocês seguirem a própria apostila, ela está no formato antigo, então vocês percebem que tá fácil de seguir aí, ok? Bom, voltando aqui, qual vai ser a diferença aí para quem tiver a versão antiga? Vocês podem perceber que o Mzinho aqui do mapa, ele está azul aqui maiúsculo, significa que existe um mapa aplicado. Existe um controlador de reflexo que é o Tex Fresnel, que ele é um dos controladores mais utilizados, né? É um dos mapas mais utilizados durante um processo de renderização e edição de materiais. Então, como ele é tão usado, nessa nova versão ele já vem aplicado quando você cria uma camada de reflexo. Mas, para quem tiver a versão antiga, vocês não vão ter nada aqui, ó. Vocês vão ter um Mzinho dessa forma, tá ok? Eu vou seguir aqui o conteúdo dessa forma e vou mostrar a aplicação daquele mapa, tá? Se vocês clicarem em Preview agora, depois de ter adicionado a camada de reflexo, vocês vão perceber uma coisa, ó. O material de vocês ele está totalmente reflexivo. Você pode notar aqui que o seu piso ele é um xadrez preto e o fundo dele aqui é um ambiente escuro, com algumas luzes aqui. Então ele está refletindo totalmente o ambiente. Isso acontece porque quando você adiciona uma camada de reflexo em algum material sem adicionar nenhum controlador, que seria no caso o mapa, ao reflexo, o V-Ray automaticamente entende que você está trabalhando com uma textura 100% reflexiva. Vamos ver isso na renderização então. Eu vou renderizar o modelo, vou clicar aqui sobre cena 1, vou renderizar o modelo para que vocês vejam aí o resultado, tá ok? Bom, como vocês podem ver, o meu material ele ficou totalmente reflexivo, eu perdi a propriedade da cor preta, tá vendo? Ele ficou 100% reflexivo, conforme eu havia dito para vocês que ele ficaria. Então, eu vou entrar de novo aqui no editor de materiais, tá certo? E para essa camada de reflexo, ela precisa de um controlador. E um controlador dentro do V-Ray, ele é chamado de mapa, tá? Vocês podem ver que eu tenho aqui eu tenho várias opções de controlador, ó, vários M's aqui disponíveis. Mas o que interessa para a gente é controlar o reflexo. Então eu vou observar o M que é referente ao reflexo, ok? O mapa referente ao reflexo. Então eu vou clicar sobre o M, certo? E aqui eu tenho todas as opções de mapas ou de controladores que a gente tem dentro do V-Ray. A gente vai utilizar aqui o Tex Fresnel, né, para os reflexos. Ele faz com que a gente tenha diferentes tipos de reflexo de acordo com o ângulo de visão que você tem da sua peça, tá? Eu vou clicar aqui em Preview, vocês já vão perceber que deu uma escurecida aqui no reflexo. Aparentemente só deu uma escurecida, mas na verdade o que ele fez, ele vai manter então a cor do material com a adição do reflexo controlado aqui, tá certo? Porque agora eu tenho um Mzinho que é o controlador. Então é só clicar aqui sobre o M, muda aqui a opção de None para Tex Fresnel e dá um OK. Ó, vou clicar sobre cena 1 novamente, só para ter certeza que eu vou posicionar, e vou renderizar novamente para que vocês vejam a diferença. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente teve aí uma grande diferença no material, ele ficou muito mais realista agora. Ele tem aqui a sua cor preta mantida, certo? E agora ele reflete o ambiente normalmente, assim como qualquer plástico aí de monitor aí, né? Dependendo do tipo do plástico, tá certo? Então, beleza. Tem aqui mais um parâmetro que é legal a gente dar uma olhada. Eu vou clicar aqui sobre o Fzinho, ele vai abrir novamente aqui a janela do renderizador, Frame Buffer. Se vocês perceberem, eu tenho aqui um reflexo bem nítido, ó, tá certo? Existe um pouco de ruído aqui, mas é pela baixa qualidade que eu estou trabalhando na imagem, tá certo? Mas vocês podem perceber que a gente tem um reflexo bem nítido. E se eu quisesse fazer, por exemplo, um monitor com um plástico aqui fosco? Eu tenho aqui dois controladores que vão mexer nessa nitidez aqui do reflexo. Então, como eu estou falando de materiais, a gente vai abrir aqui no Mzinho novamente e a gente vai dar uma olhada nesse campo Glossiness aqui, ó.
Ele vai estar também, na versão antiga, ele vai estar dividido de forma diferente, tá? A gente vai ter o highlight desse lado e o reflection desse lado. Vocês vão perceber aí. Mas, se vocês analisarem aqui, a gente tem o glossiness e tem o highlight e o reflect, tá? Então, o que seria esse glossiness? Seria, como que a gente pode dizer? Uma nitidez, seria a nitidez. Esse valor aqui do glossiness, ele varia de 0 a 1, tá? A gente vai mexer nesse valor aqui, ok? Não nesse valor. Esse valor aqui é referente ao controlador do glossiness, que a gente não vai ver. Beleza. Aqui, esses valores eles variam de 0 a 1. Então, quanto menor o valor que eu aplicar aqui, menos nítido eu vou ter o material. E aqui ele subdivide aqui em duas condições. Ó. Eu tenho um highlight, que seria um rebatimento de luz, ok? E aqui o reflect, que é referente ao reflexo, ok? Então, vamos fazer aqui um teste. Ó. Vocês podem perceber aqui na tela de vocês que eu tenho um reflexo bem limpo aqui, ó, bem nítido. Eu vou mudar aqui para 0,7, por exemplo, no highlight e 0,7 no reflect. Esses valores aqui que a gente aplica, eles são intuitivos, tá? Com o tempo de uso, vocês vão acabar tendo aí uma adaptação legal e vão imaginar quais valores vão pôr aqui, tá ok? Eu vou clicar em Preview novamente, vocês vão perceber, olha só o que ele faz. Ele distorceu totalmente o meu reflexo, ele criou de fato uma textura fosca, tá? Eu vou até aumentar aqui para não ficar tão distorcido assim. Olha lá, beleza? Vamos renderizar para ver como é que fica, qual que vai ser a diferença. Só que como a gente está numa parte de testes e são peças específicas, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de renderizar só um pedaço da imagem para a gente não perder tempo renderizando partes que a gente não quer ver, ok? Como eu estou focando agora na edição desse material preto, eu vou adicionar aqui uma área de renderização. Se vocês tiverem fechado essa janela, basta vocês clicarem sobre o Fzinho aqui do Frame Buffer, ele vai abrir o Frame Buffer, que é essa janela de renderização. Aqui em cima a gente tem um bully com um quadradinho aqui, ó. Vocês vão ter uma marcação aqui. Basta vocês clicarem sobre ela e ela vai ficar afundada. Mas ela vai pedir para que você desenhe aqui um retângulo da área que você quer renderizar. Eu quero renderizar só esse pedaço aqui, ó. Só quero testar esse pedaço. Então a próxima vez que eu apertar o render, ele vai manter essa imagem aqui do jeito que ela está e vai atualizar apenas esse pedaço, fazendo com que eu economize muito tempo de renderização. Eu vou fechar aqui e vou renderizar para mostrar para vocês o resultado. Bom, como vocês podem ver, eu dei uma boa desfocada aqui no meu reflexo. Olha só, de um lado você percebe aqui uma linha aqui, que seria o reflexo do ambiente, e aqui você tem um brilho já meio fosco, né? Um reflexo meio difuso aqui, tá certo? Então é utilizando esses dois controladores que a gente acaba definindo aí essa nitidez do reflexo ou do rebatimento de luz no reflexo. Beleza? Bom, para o vidro existe um fator aqui que eu costumo utilizar, é na verdade um truque aí que eu costumo utilizar. Eu particularmente gosto muito mais do efeito do vidro nas renderizações quando ele é 100% transparente. Quando a gente tem um pouquinho de opacidade, eu costumo não gostar muito do resultado da renderização. Então, a gente acaba tendo que deixar o vidro totalmente transparente. Só que percebam nesse caso aqui, ó, eu vou pegar aqui com o balde de tinta uma amostra aqui e vou deixar meu vidro totalmente transparente. Ó. Vou arrastar a opacidade para zero. Olha só, a gente tem uma complicação aqui. Ó. Eu não sei onde é que está meu jarro de vidro aqui. Ó. Se eu clicar, eu até seleciono ele. Eu posso, de repente, mudar aqui a forma de visualizar, mas também é difícil enxergar ele. Então, o que seria interessante para a gente? Que dentro da tela do SketchUp ele fique com opacidade diferente de zero, mas na renderização ele fique com opacidade igual a zero. Ou a gente já vai ver como é que o V-Ray entende essa zero ou 100%, ok? Mas, para evitar esse tipo de problema, o que eu costumo fazer? Ó? Eu vou deixar aqui a opacidade qualquer, tá? Só com um pouco de transparência para na tela eu perceber que isso aqui é um vidro, ok?
Vou abrir aqui o editor de materiais de novo e eu já vou estar com o vidro selecionado, tá ok? Aqui dentro de Fuse, a gente vai ter aqui a cor do nosso material e aqui um campo referente à transparência, ó, transparência. Eu posso variar essa cor aqui de branco para preto. Aquela questão que eu ia falar para vocês sobre o 0 ou 100% de transparência ou de aplicação, seja no que for, tá? Isso aqui não é só referente à transparência, pode ter várias outras aplicações, mas aqui no que a gente está falando, se eu deixar isso aqui branco, eu vou ter um material 100% transparente. E quanto mais próximo eu deixo isso aqui de preto, menos transparente ele fica, tá? Então a gente consegue dizer que quanto mais próximo de preto, menos ele aplica. Quanto mais próximo de branco, mais ele aplica. Aplica o que? Nesse caso a gente está falando da transparência, tá? Só que o que acontece? Se eu deixar branco aqui, eu vou ter um vidro 100% transparente na renderização. Vocês podem clicar em Preview, vocês vão perceber isso. Mas aqui no SketchUp, de novo, eu vou ter sumido aqui com o jarro. Então não é interessante eu mexer aqui, já que o SketchUp interpreta essa modificação. Olha lá, tá ok? O que eu posso fazer aqui? Na frente desse Transparency, eu tenho aqui um mapa também, eu tenho um controlador. Eu vou clicar sobre ele, eu vou escolher aqui uma opção aqui chamada Texacolor, um mapa chamado Texacolor. Vou clicar sobre ele e vou selecionar a cor branca aqui. O que eu fiz aqui? Eu adicionei um mapa que busca uma cor. Ou seja, se eu deixar isso aqui branco ou adicionar um mapa que puxa uma cor branca, vai ser a mesma coisa. A única diferença aqui que vai ser o nosso ganho aqui é que, se vocês clicarem aqui em Preview, vocês vão perceber que o material continua transparente. Só que na tela do SketchUp ele não é mais transparente, não é mais 100% transparente. Isso acontece porque o SketchUp ele não consegue entender o que foi feito dentro desse mapa. Ele não chega a interpretar esse campo. Então a gente ganha com isso, tá ok? Seguindo aqui, eu vou adicionar uma camada de reflexo. Para quem tem a versão antiga, vai ter que adicionar de novo um Text Fresnel, senão o nosso vidro também fica transparente. Olha lá, olhando aqui você percebe que ele ficou com reflexo. Só que existe uma outra propriedade para os materiais transparentes, translúcidos, que é a refração. Se vocês renderizarem isso aqui sem a refração, vocês vão perceber que a cena fica bem fraca, ela fica bem pobre. Eu tenho aqui na imagem, só para a gente não ficar com um vídeo muito longo, olha só, da minha renderização sem a refração e com a refração. Você percebe muito mais a borda do vidro e tudo mais. Então, para esse caso aqui, eu vou adicionar uma camada de refração também. Eu vou clicar com o botão direito sobre o nome da textura, Create Layer, Refraction. Vocês vão perceber que ele adicionou aqui abaixo aqui, ó, a nossa camada de Refraction. Olha só, clicando em Preview novamente, você já percebe uma distorção aqui, tá ok? Vamos renderizar então essa cena. Para quem ativou aquela área de renderização, é melhor a gente desativar ou pegar uma parte aqui que tenha o vidro. Senão a gente vai renderizar só esse pedaço de novo. Eu vou marcar essa área aqui, ó, onde eu possa ver os dois, tá? Vou clicar aqui então em renderização e aí a gente vê o resultado. Bom, olha só o nosso resultado. A gente tem um vidro bem configurado, ó. Ele é totalmente transparente, não tem influência de nenhuma cor aqui no que está atrás do nosso vidro. E a gente tem uma refração legal aqui, ó. Você percebe a borda do material, ele fica com um efeito bem bacana aí, tá certo? Bom, a videoaula acaba aqui, tá? Quem quiser seguir a fundo aqui, ainda tem umas outras opções sobre a refração, mas aí vocês podem acompanhar com a apostila mesmo, tá ok? E finalizar o exercício aí. Dentro da apostila ainda tem o complemento da textura cromada, que está aplicada nessa base aqui da lâmpada. Tem a textura lâmpada, que seria aqui a emissividade da luz. E tem também uma outra configuração referente aqui à tela, tá? Da nossa TV. Então, hoje é isso aí. Eu agradeço aí a atenção de vocês aí e eu espero ter sido útil aí essa videoaula para vocês. Falou e até a próxima.